Agora, passamos a palavra ao candidato Renan Santos para apresentar as suas propostas de governo, especialmente para o setor transportador. O senhor prefere? Pode falar no púlpito ou nesse daqui, qual o senhor prefere? Eu tendo a preferir, eu costumo preferir no púlpito, fica com mais cara de presidente, né? Né? Olá, meus amigos. Mas acho que andando também funciona, se o presidente me autorizar. Então, perfeito. Boa tarde a todos. Obrigado por me receberem. E, já para começar, né, buscando alguns vínculos interessantes aqui entre todos nós, queria comentar hoje sobre o Ministério Público Federal, lá no Pará. Tá? E aqui vocês vão ver como eu estou sentindo as dores de vocês, sem nunca transportar nada. Eu basicamente, estou sendo alvo de uma ação do Ministério Público Federal, lá no Pará, porque eu reclamei que índios criminosos, ou supostos índios criminosos, invadiram a área da Cargill, um caso que ficou muito conhecido nacionalmente, deixando centenas de caminhoneiros esperando numa fila gigantesca, sem ter como ir ao banheiro, sem ter como beber água, impedindo o escoamento da produção de grãos que saíram não só do Pará, mas vinham também do Mato Grosso, destruindo a possibilidade da construção de uma hidrovia que conectaria ela própria com ferrovia, com rodovias, melhorando o escoamento da nossa produção. Ou seja, uma política de sabotagem que era tocada por uma suposta tribo indígena, que era fomentada por uma deputada indígena ligada ao petismo, uma moça lá do PSOL, com o apoio do governo Lula. Eu fui até lá, gravei um vídeo sobre isso, trouxe luz para esse tema nacionalmente, e agora estou sendo acusado de uma pessoa que tem preconceito contra índios, e o Ministério Público Federal exige de mim uma retratação pública para as 14 etnias indígenas ali que supostamente eu ofendi, e também um pagamento de R$500 mil para eles, obviamente porque, né, ninguém é de ferro, né, todo mundo precisa de um dinheirinho ali. Então, minha causa, boa parte da causa, não apenas do meu movimento, que é o Movimento Brasil Livre, mas da nossa candidatura, envolve e tem uma intersecção tão grande com a área de vocês, que boa parte daquilo que foi a minha pré-campanha e que será nos próximos dias a minha campanha, envolve comprar as brigas do setor. E quando eu rodei o Brasil, e eu rodei o Brasil especialmente de carro, eu pude cruzar os lugares mais pobres do Brasil de carro, boa parte do que eu gravei, boa parte do que eu reclamei, boa parte do que nós falamos sobre política fiscal e o impacto disso na capacidade de investimento em infraestrutura, que eu vou tratar aqui com vocês, tem a ver com isso. Um país que não tem mais infraestrutura de logística, que não investe em nada nisso. Um país que parou de tratar isso como prioridade. Um país que vem empobrecendo. Da ponte que caiu lá no Maranhão com o Tocantins, que nós pudemos visitar, e que teve que ser reconstruída às pressas, até a tentativa de escoamento de produção que os pobres maranhenses ali têm, que tem que pegar aquela, acho que é MA-006, que é uma rodovia de terra, basicamente, toda esburacada, que eu pude perder 4 pneus ali, enquanto rodava de carro, gravando conteúdo para a campanha. Tá? Do drama, que é o pessoal lá de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, para pegar a sua produção das suas cooperativas que vêm do oeste e que precisam escoar no porto e que não conseguem, dos próprios portos que têm, por vezes, acessos logísticos muito ruins. O Brasil é um país que desistiu de investir na sua própria infraestrutura, que politizou esse tema, que você vai fazer uma ferrogrão, eu acho esse assunto da ferrogrão fascinante. Num trecho da ferrogrão, tem uma tribo indígena que está, acho que 140 quilômetros de distância, avisou, não, o barulho da ferrovia vai nos atrapalhar, nossa herança, não sei o quê. E aí foram, junto com o PSOL, tentar embargar a continuidade de uma obra que vai escoar a produção na carga dos bilhões e bilhões e bilhões de reais, simplesmente porque sim. E ao longo dos últimos anos, nós passamos por essa sabotagem, e aí se você reclamasse, você estava perseguindo as nossas etnias indígenas, você estava perseguindo quilombolas, era um debate completamente interditado e infantilizado. Não há outro nome para tratar disso do que sabotagem. E sim, muitas regiões do Brasil, especialmente uma parte do Nordeste, aquela parte que inclui Piauí e Maranhão, e quase tudo que envolve Norte e um pedaço da região Centro-Oeste, são sabotados. Sabotados. O que a gente vê acontecer na parte de infraestrutura, de logística, na região do Pará, é sabotagem pura e simples. E vocês, no setor de vocês, sentem isso na pele. Sem falar, obviamente, das outras regiões do Brasil. Não é que está uma maravilha os outros lugares. Eu sou do estado de São Paulo, que é um lugar que é melhorzinho em termos de infraestrutura. Mas a ótima apresentação aqui que foi feita nos mostra que quando a gente coloca um termo de comparação os Estados Unidos da América, aí a gente se assusta. Nos Estados Unidos da América, se você mora na Flórida, você recebe na tua casa o plano de investimento em infraestrutura dos próximos 10 anos, que é tocado pelo Estado.
Você sabe as obras que serão feitas, os prazos das obras, quando elas serão entregues. A ideia de expansão, olha, essa cidade vai crescer, esses setores vão crescer, portanto, temos que investir nessa infraestrutura. O mesmo modelo que acontece na China, talvez o grande lugar que investe em infraestrutura no mundo, que tem boa parte do seu PIB cada vez mais colossal sendo investido na própria infraestrutura. Não há nação poderosa que não tenha infraestrutura poderosa. Isso tem que ser uma premissa. Só que nós não somos isso. Nós somos o país que permite que todo mundo, desculpa o termo, meta o bedelho nos nossos assuntos. E como? Fui citar aqui o caso da Ferrogrão, o caso da tribo indígena. Aquela tribo indígena que está trabalhando com um PSOL para judicializar a obra da Ferrogrão, recebe e trabalha com ONGs. Essas ONGs lá cuidam supostamente do interesse indígena. Qualquer um que entre no portal Transparência das ONGs percebe que elas têm vínculo de financiamento com outras ONGs, essas sim pertencentes a nações que concorrem com a nossa agricultura, maiormente nações europeias. Aí, do que interessa a nós, no Brasil, sermos tutelados por ONGs da Noruega, da França, da Alemanha, especialmente França e Alemanha, que têm uma opinião a dar sobre a relação entre tribos indígenas e ferrovias no nosso território? Isso é interferência política, isso é sabotagem, e eu tive a oportunidade de tratar isso diante dos embaixadores europeus. Não digo que o clima esquentou, que como eles são diplomatas, a coisa é sempre muito diplomática no trato. Mas eu fui muito claro, eu falei, as suas ONGs serão colocadas para fora do Brasil. Nós temos que abrir CPIs, nós temos que passar projetos de lei que impeçam organismos internacionais privados ligados ao interesse político e econômico privado de sabotarem a atividade econômica do nosso país. Quis trazer essa história para a abertura aqui, para mostrar que a interdição nesse tema, ela acontece em muitos termos. Em termos políticos, como eu acabei de citar aqui, mas, acima de tudo, em termos de regulamentação e ausência de segurança jurídica e econômica. E é isso que o nosso governo vai atacar. De maneira muito clara. O licenciamento ambiental, pauta que passou já há algum tempo atrás, agora que foi finalmente, né, zerado. O licenciamento ambiental que entrou, acho que foi em vigência agora em fevereiro, será uma revolução para os investimentos em infraestrutura. Estou aqui com o deputado do nosso partido, Kim Kataguiri, que participou desse projeto e foi relator, em grande parte, depois foi para o Nery, que você passou para o Nery Geller, depois ele passou, a relatoria acabou terminando com o Nery Geller, mas boa parte dela foi construída pelo Kim, e ela representa um avanço tão grande, que prepara o campo para o investimento privado na área de infraestrutura com segurança jurídica, com um regramento minimamente funcional na parte das compensações, transformando certos órgãos que trabalham contra o Brasil, e sejamos honestos, por muitas vezes, ICMBio, IBAMA, etc., são órgãos de sabotagem nacional, especialmente na área de infraestrutura, trabalhando agora não apenas como entes que interferem na atuação nas obras, mas agora como órgãos consultivos, ou seja, há um espaço para uma revolução que precisa, através de um novo presidente da República, ser garantida, porque dado que vivemos num país em que até o passado é incerto, que essa é a verdade sobre o Brasil, até o passado é incerto, você tem que ficar de olho para eles não tentarem derrubar o que passou agora no licenciamento ambiental. O próximo presidente da República é o presidente da República para garantir a devida implementação do licenciamento ambiental, porque a sabotagem virá. Diz, não, fique tranquilo que no STF o entendimento é de manutenção. Sei. Alguém aqui confia na segurança jurídica oriunda do STF hoje? Temos que ser muito claros nesse tema. Nós temos que garantir, o próximo presidente da República vai nomear 4 ministros do STF. E os 4 ministros têm que ser comprometidos com segurança jurídica, em todos os temas. Outro tema que foi citado aqui, que é muito importante. A reforma trabalhista ajudou a diminuir o litígio. Talvez nem tanto no setor de vocês, que é altamente sindicalizado, e aquela questão do julgado, o acordado passar sobre o acordado sobre o legislado é superior, e acabou regulamentando o MEI. Só que há uma tentativa de destruição da reforma trabalhista. No que nós precisamos trazer. Nós, o meu grupo político ao qual eu faço parte, fomos o único grupo abertamente contrário ao fim da escala 6x1. Nós fomos para a briga, aquele deputado que está aqui na frente, o deputado Kim Kataguiri, discursou no púlpito, foi xingado por todo mundo, mas ele falou a verdade, e eu, dentre os presidenciáveis, sou o único a vir publicamente falar, temos os amigos da imprensa que estão aqui, não tenho nenhuma vergonha de falar, vou derrubar esse projeto horroroso. E não apenas derrubar esse projeto horroroso. Nós precisamos de trabalho. Uma nação sem trabalho não tem economia. E uma nação que sabota o próprio trabalho não terá trabalhadores. O direito básico de um trabalhador é ter o trabalho. Quando você não tem o trabalho para o trabalhador, que país nós iremos? O país em que o presidente comemora que aumentou o número de pessoas que estão no Bolsa Família? Isso é uma loucura. Portanto, a nossa legislação trabalhista tem que ser ou substituída,
ou temos que ter uma legislação alternativa que trabalhe com hora de trabalho adequada às melhores fórmulas que o mundo tem à disposição. Nós temos que ter isso e o próximo governo precisa tratar desse assunto, até porque isso envolve também questões previdenciárias. Este tema precisa ser resolvido. Você precisa de segurança jurídica no trabalho, assim como segurança jurídica para efetuar os devidos investimentos na área de infraestrutura, que eu volto a falar. O licenciamento ambiental foi um avanço sensacional, que vai precisar ser garantido, que vai garantir investimento, mas aí, presidente, para o investimento acontecer, vamos para outra parte do problema, que é o que eu venho falando. É a corrida pela questão fiscal. Não tem gente investindo, não há investimento. Se o governo não tem espaço orçamentário para investimento em infraestrutura, e se o setor privado vê esses juros colossais que nós temos. Não há estímulo. Por mais que a gente garanta a segurança jurídica, no final o capital vai se alocar de outras maneiras. E mesmo que haja, veja só, há uma demanda por investimento, demanda represada, o centro-oeste e a região norte do Brasil tem uma demanda colossal represada em investimentos de infraestrutura para que a gente possa escoar essa produção trilionária que nós temos. Se os juros não baixarem, a gente não vai conseguir fazer absolutamente nada. Nós temos uma agenda, e eu voltei agora, tive uma conversa muito boa com o pessoal do setor do comércio e serviços, já tive com o pessoal do agro, já tive com o pessoal da indústria, e essa agenda é comum. E aqui eu posso jogar um desafio também para vocês, que eu já joguei para os demais. Em temas que são de interesse nacional, legislação trabalhista, mas também matéria fiscal, corte de gastos do governo, todos os setores têm que se unir. E o meu governo será o governo que vai unir todos vocês. Eu preciso de vocês com a turma da agricultura, preciso de vocês com a turma da indústria, preciso de vocês com a turma do comércio e serviços. Nós precisamos fazer todas as reformas fiscais para economizar bilhões de reais. Porque o nosso modelo fiscal, a nossa âncora fiscal será a seguinte, e ela é muito clara. Tudo que eu reduzir em termos de vinculações e indexações será transformado em superávit. Tudo que eu reduzir em termos de gasto do governo vai virar investimento em infraestrutura. E esse é um marco legal, que é um marco revolucionário. Nós temos que subir para 4% ou a mais de 4% do PIB sendo gasto em investimentos de infraestrutura. E nós só vamos fazendo isso gerando espaço fiscal para isso. Ponto. E todos os setores, e eu preciso de ajuda. Para passar isso, eu vou precisar de todos os setores atuando. Todos os deputados que têm medo de votar esse tema, todos eles vão ter ou um agricultor perto da casa dele, ou da base eleitoral dele, ou um transportador, ou um pequeno manufatura, ou uma loja que vota nele. Todo mundo vai ter que ir para cima desses deputados. Nós precisamos resolver o nosso orçamento. Nós precisamos economizar 3,3 trilhões em despesa nos próximos anos. Isso não está contando despesas que nós vamos economizar caindo a taxa Selic, que tem um impacto também no pagamento da dívida e de juros, etc., que aí somaria um valor ainda maior. Ou seja, o que eu quero dizer é, precisamos fazer a reforma fiscal, que é o primeiro tema que eu vou fazer, não só quando eu assumir, é antes de eu assumir, é justamente no momento que eu venci a eleição, para passar uma PEC da transição, nós precisamos de ajuda na PEC da transição, para cuidar de parte de vinculações e indexações, para começar a sobrar espaço fiscal, para que o Banco Central, o Bacen, possa começar a reduzir os juros, e aí, garantindo a segurança jurídica, o excelente plano de infraestrutura de vocês. Eu tenho um livro amarelo que é um livro de propostas. Muito interessante as metas. Eles foram mais ambiciosos que nós em muitas das metas que vocês colocaram. E para entregar essas metas é dinheiro barato, disponível, segurança jurídica. O Plano Nacional de Infraestrutura já existe há séculos. Todo mundo sabe. Boa parte das obras ou estão paradas, ou elas já foram planejadas, tem obras que já foram licitadas, ou seja, tem muita coisa parada, mas o Estado brasileiro sabe exatamente o que precisa ser feito. Setores inteiros que estão carregando a economia brasileira nas costas estão chorando, às vezes, por uma duplicação de uma rodovia, ou uma finalização de uma ferrovia, ou um cruzamento de uma ferrovia com uma rodovia, ou para a parte do agro, que não sei se não é muito o setor de vocês, mas silos, que acho que impacta também em alguma medida. Em resumo, investimento em infraestrutura para que os nossos produtos, que já existem, que já são produzidos, que já têm cliente, sejam escoados. É um país tão maluco, essa história, vocês me desculpam, essa história é tão maluca, porque assim, já tem cliente, já tem demanda global pelo que o Brasil produz, a produção já existe e o preço é competitivo. E mesmo diante disso, a gente continua se sabotando. É porque falta, eu volto a colocar, boa liderança na presidência da República e nos ministérios, e uma vontade de articular o Brasil produtivo. Hoje, o Brasil produtivo é sabotado e dirigido pelo Brasil improdutivo. E a gente fica à mercê. Vamos pegar o caso em tela de Erika Hilton. Sabem quem é essa deputada?
Érica Hilton, lá de São Paulo, teve uma boa ideia. Olha, tá pegando o assunto de fim da escala 6x1. Usa seu canhão de redes sociais, divulga ali sua agenda, aí um monte de deputado otário da esquerda compra, o governo Lula, acho que vou ganhar o coração dos trabalhadores. Entra no tema. Aí a direita, sabe a direita? Direita que lei e ordem a favor dos negócios. Putz, é ano eleitoral, tenho medo de votar contra. E aí nós fomos pautados por uma pessoa desqualificada como a Érica Hilton. Os senhores, representantes de um setor que carrega de verdade o PIB nas costas, terminaram sendo pautadas por uma pessoa completamente desqualificada, que montou uma pauta interesseira e oportunista para lacrar e ganhar voto, e um governo que quer só sabotar vocês foi lá e passou. E os deputados do Centrão e da direita passaram também porque é no eleitoral. Isso é, acima de tudo, uma crise de liderança. O presidente tem que chamar o Brasil produtivo e falar, não vai passar. Vamos para cima e vamos passar a agenda de produtividade no Congresso. Vamos fazer todos os cortes no orçamento que precisa para sobrar dinheiro para investir na infraestrutura. Vamos garantir segurança legal. ONG nenhuma, gringo nenhum vai meter o bedelho aqui no Brasil e dizer o que a gente pode ou não pode fazer. O que a gente pode ou não pode explorar. Isto aqui, meus amigos, não é ciência de foguete. Os planos, eu volto a citar, o ótimo plano que vocês têm à disposição aqui, apenas precisa ser executado, porque é o óbvio. Só que nós não fazemos o óbvio. E a pergunta sempre é, se eu não estou fazendo o óbvio, onde está o problema? Há muito tempo, a gente discute sobre a crise de liderança no Brasil. O modelo político que o Brasil dispõe, né, o modelo que veio com a Constituição de 88, entregou para a gente, no fim do dia, um poder executivo que é obrigado a ficar pagando despesas obrigatórias. Tem um monte de direito colocado na Constituição, despesas obrigatórias, aumento de valor de gasto com custeio, redução de gastos com investimento. Isso é um clássico. Desde a Constituição de 88, a formação de capital bruto, né, com capital fixo, infraestrutura, ela diminui, e diminui muito. No fundo, ela teve um pico, na verdade, no período da ditadura militar, lá no regime teve, aí vem a crise do petróleo, o endividamento externo começa a punir o Brasil, dali em diante a formação desse capital bruto, né, basicamente infraestrutura, começa a diminuir e vem com a Constituição de 88 e cai de vez. Porque a gente está gastando com custeio, a gente gasta com folha, com previdência, e a gente não gasta com infraestrutura. Só que se a gente não gasta com infraestrutura, a gente não tem dinheiro para pagar folha, nem pagar previdência. O que acontece? A gente se endivida. E hoje a gente está pagando folha, previdência e dívida. E aí, cadê as lideranças para falarem isso? Cadê as pessoas com coragem para falar isso? Veja, o nosso campo político, e aqui eu estou falando como candidato, o campo político que eu chamo de direita, mas vamos mudar o nome, vamos botar o Brasil Produtivo. Resolveu adotar como liderança, por um período, uma turma desqualificada. Acho que vocês sabem do que eu estou falando de uma família lá do Rio de Janeiro. Essa turma desqualificada não tocou as coisas que precisavam para setor nenhum e nem uniu o Brasil Produtivo numa agenda clara. O presidente sério que nós precisamos ter precisa unir o Brasil Produtivo nesta agenda. E infraestrutura é a principal agenda de todos na área econômica. Quando eu falo de reforma fiscal, porque boa parte do debate que a gente vê no Brasil é debate econômico. Como o Brasil é um país perdulário, né, ele não paga as próprias contas, é um país de juros altos, então o debate é fiscal. Mas em nenhum lugar sério o debate tem que ser fiscal. O debate é sobre a alocação inteligente dos próprios recursos públicos e dos recursos privados. Ah, a China investiu mais em tecnologia. Não, fulano investiu em infraestrutura. Não, fulano está formando melhor a própria mão de obra. A gente não discute nada disso. É só se vai gastar mais ou menos e com custeio e dívida. Isso é coisa de louco. Nós somos um país de malucos. Os nossos números apontam, somos uma nação de malucos. E vocês aqui são ainda mais malucos e continuam trabalhando e produzindo num país maluco desses. Vocês continuam e trabalham e procuram meios e tentam se organizar. Vocês tentam sobreviver. Vocês são os maiores malucos e esse é o mérito de vocês. Só que a maluquice de vocês é do bem, tem a maluquice do mal, que é a maluquice de quem está no poder e que repete os mesmos erros ad eternum sem se preocupar com solução. Então, a nossa questão, para tentar fazer agora um sumário do que eu disse, a nossa questão básica é reforma fiscal no dia 1 após a vitória eleitoral. E tem que andar com uma agenda que nos abra um espaço fiscal de 200 a 250 bilhões por ano para que a gente consiga uma economia de 1,1 trilhão nos próximos 5 anos. O impacto disso nos juros será muito claro. Em coisa de 1 ano, havendo essa estabilidade, nós podemos ver o Banco Central reduzindo os juros.
Garantindo a segurança jurídica para o investimento, vai começar a ter investimento, e o governo vai participar dos investimentos, porque tudo que nós abrimos de espaço fiscal ligado à queda de despesa, na nova âncora, será infraestrutura. Direto para a infraestrutura. E infraestrutura, especialmente a gente pegando agora setores e áreas que têm uma maior demanda produtiva represada, ou seja, estados e regiões que você já tem produção e que estão sendo afetados pela ausência de infraestrutura vão receber um trabalho emergencial. E o trabalho é ligado à produção de PIB, porque nós precisamos, para investir, aumentar PIB. Ponto. Há uma busca desesperada do nosso governo por gerar PIB. Então, se está lá no Maranhão, eu preciso ligar lá com o Porto de Itaqui, ali em cima, e não tem uma estrada decente, vamos terminar urgente a estrada. Se está precisando duplicar as vias ou terminar a ferrovia para conectar o Mato Grosso com o Pará, vamos correr com isso, urgente. Se Santa Catarina está precisando duplicar a rodovia, vamos duplicar urgente. E é com urgência, baseado em PIB. Porque o meu primeiro governo, o primeiro mandato do Partido Missão, tem esse senso de urgência. Precisamos transformar esse investimento em PIB urgente, garantindo o tempo todo a segurança jurídica, sendo o maior amigo da segurança jurídica, porque não existe investimento de longo prazo sem segurança jurídica. E mais, não existe investimento externo de longo prazo sem segurança jurídica. Ninguém consegue, eu tentei explicar para os embaixadores, os embaixadores já sabem, mas quando eu estive nos Estados Unidos, fui tentar conversar com investidores americanos e europeus sobre essa loucura, eles não entendem. Eles não entendem. Eu falei, mas calma. Aí, volta aqui. Aí o índio falou que a obra tem que... Aí eu falei, sim, aí tem um órgão do governo que faz a obra parar. Eu falei, mas por que o governo tem um órgão que faz a própria obra parar se a obra tinha sido autorizada? Eu falei, mas por que alguém põe o dinheiro nisso? Eu falei, é por isso que vocês, americanos, não estão pondo dinheiro a contento nisso. Mesmo quando o mundo, por vezes, passa por altas de liquidez, e o dinheiro podia ser direcionado para obras de infraestrutura. O gringo não entende. Se nem a gente aqui entende, imagina o gringo. Então, garantir a segurança jurídica, os juros baixos, é garantir, inclusive, investimento externo. E aí, talvez a gente até aumente essa disparidade, vai ter muito investimento privado para andar nesse setor. Eu poderia andar e falar com vocês, por exemplo, de reservas estratégicas de biocombustíveis. O Brasil é uma potência em biocombustível e será ainda mais. Acabei citando o Maranhão, porque existe agora uma usina de biocombustível que eu visitei da Impasa, sensacional. A gente está falando em estoques regulatórios que a gente precisa de combustíveis, e incluir biocombustíveis, para evitar as grandes flutuações de preços que assustam o setor, assustam o caminhoneiro. E um país sério faz isso e se resguarda de crises internacionais. Estou falando de, novamente, uma reforma trabalhista definitiva que gere a segurança jurídica para isso, que vai afetar todos os setores. Eu poderia ficar aqui falando com vocês de inúmeras propostas, mas elas são óbvias, e elas sequer são setoriais. As medidas que eu estou falando aqui impactam os serviços, impactam a indústria, impactam o agro e impactam o setor de vocês. E essa é a coisa que mais me dá o prazer. Porque, às vezes, eu vou em alguns eventos setoriais e, naturalmente, existem pautas muito legítimas do ponto de vista setorial. Mas o que eu mais gosto de falar é a situação do Brasil está tão ruim que, se a gente fizer o básico para todo mundo, ela vai afetar flat, positivamente, para absolutamente todos. No que eu lanço o desafio, porque todos já não estão unidos. O meu governo será um governo que eu vou precisar de uma mesa estar novamente com todos os setores produtivos. E a gente vai pegar pelo cangote, deputado a deputado, e vai fazer eles votarem no que precisa ser votado. Todo mundo sabe a externalidade positiva de fazer isso. Todo mundo sabe os resultados de PIB, os resultados de pacificação no setor, de aumento de lucro, aumento de investimento. Todo mundo sabe que isso vai acontecer. Todo mundo sabe que o setor de vocês voltar a andar, as fábricas de caminhão vão ampliar, vão duplicar, vão triplicar a sua estrutura. Eu visitei o pessoal da Facchini, lá, a Facchini, a Randon, que produzem as carrocerias, vão bombar de produzir. A Facchini, inclusive, é a 7ª maior empresa, só para a gente ver o tamanho do setor rodoviário, é a 7ª maior do mundo em fazer carrocerias. É um colosso. Ou seja, isso vai ter um impacto sobre a nossa indústria colossal. Hidrovias, ferrovias, setores que, na prática, essas sofrem muito com a ausência do licenciamento ambiental, garantindo a segurança jurídica, são setores que vão florescer. E aquela eterna crítica que se faz no Brasil, apenas investimos no modal rodoviário e esquecemos o ferroviário, ela vai deixar de existir. Grandes obras,
Porque o Brasil tem que voltar a ser o país das grandes obras. Grandes obras que cruzem o nosso continente, como a ferrovia Ilhéus-Xangai, que é fundamental para a gente, inclusive, não depender do Canal do Panamá, num mundo que vai ficar geopoliticamente cada vez mais complicado, vão permitir a escoação de grãos e permitir a escoação de minérios, passando pelo meio do Brasil, chegando até o Pacífico. Fundamental para que o Brasil tenha a sua independência logística e que não fique para sempre olhando assim, o drama Estados Unidos e China como um mero espectador. Dizem que a China quer financiar essa obra. O correto é um governo brasileiro, num consórcio com outras nações da América do Sul, fazer isso. Porque o Brasil tem que ser, ao longo dos próximos anos, um líder de logística nas Américas. A América do Sul é o continente por excelência que tem que ser liderado pelo Brasil. E hoje nós não vemos isso. Então, resolver estas questões básicas passam a ser também resolver o papel do Brasil no nosso continente. O setor de vocês funcionando bem, vocês felizes com essa construção conjunta que eu estou falando aqui, é a gente crescer, talvez, não em níveis que a China crescia a 9%, 10%, mas o Brasil crescer consistentemente a mais de 5%, que o Brasil precisa fazer. O Brasil precisa consistentemente crescer mais de 5% ao ano nas próximas décadas, com aumento de produtividade. E só haverá aumento de produtividade se nossos produtos estiverem rodando. Os produtos nossos vão rodar, preciso de vocês transportando eles. Então, está aqui o desafio que eu jogo para vocês, está aqui a mensagem que eu queria trazer para vocês, e estou à disposição para trocar ideia quando for necessário. Sou um amigo do setor, quero ver qualquer candidato, desafio qualquer candidato rival a ter feito mais vídeos sobre os problemas logísticos do Brasil do que eu. Se achar um candidato que gravou mais vídeos na campanha, na pré-campanha do que eu sobre o tema, eu tiro minha candidatura. Porque eu fui o que mais falou desse tema. Tratei ele com a urgência necessária. Das ruas sem pavimentação, às estradas esburacadas, de roubo de carga, à ferrovia abandonada. Visitei estações ferroviárias históricas abandonadas, fiz todo esse trabalho, porque não apenas sei do impacto e sei da importância, mas sei que hoje, quando eu vejo esse drama, eu vejo que é a cara de um país que desistiu e que deu errado, e eu não quero que o meu país dê errado, eu quero entrar para a história como o maior presidente da história desse país, de um país que deu sério e ficou rico, e que deu certo para todos nós. Então, muito obrigado. Sobrou 3 minutinhos, mas acho que falei bastante. Curtiu o vídeo? Não esqueça de se inscrever e deixar sua curtida. Obrigado.